Olá, pessoal, mais uma videoaula aí, né, dando sequência ao nosso conteúdo. Agora, iniciando o nosso terceiro bimestre. Então, nós vamos iniciar com monômio. Um monômio é uma expressão algébrica constituída por um coeficiente numérico e uma parte literal. Exemplos de monômio: 2x, 5ab ao quadrado, 3xy, 7x ao quadrado, y elevado ao cubo. Então, com essa minha primeira fala, o que vocês devem perceber? Que um monômio é um número que chamamos de coeficiente numérico, seguido por uma parte literal, que é acompanhada de letras, né? Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Pode estar elevado, né, a uma potência, tudo com um coeficiente numérico e uma parte literal, eu posso dizer que nós temos um monômio. Agora nós temos parte de um monômio, partes de um monômio. Um monômio é dividido em duas partes. Um número, que é o coeficiente do monômio, olha, e uma variável ou produto de variáveis, que são as letras. Inclusive suas potências, caso existam, que é a parte literal. Então, aqui nesses três exemplos, eu mostro bem para vocês, né, como que é dividido aí o nosso monômio. Eu tenho o monômio 2x, então eu tenho 2, que é o coeficiente numérico, tá? Mas só coeficiente basta. E tem o x, que é sua parte literal. Então, o que vocês percebem? Que o número que está do lado dessa letrinha recebe o nome de coeficiente. E a letra recebe o nome de parte literal. Lembrando vocês que quando eu tenho um número do lado de uma letra e nesse espaço não consta, né, nenhum sinal, nem de mais, nem de menos, nem de dividir, subentende que aí está acontecendo uma multiplicação. Normalmente, aparece por um pontinho agora o nosso símbolo da multiplicação. Tanto que o x agora vai fazer parte desse nosso universo, tá? Como uma letra. Então, se eu colocar o x para a letra, né, para minha parte literal, e colocar x como sendo o símbolo de uma operação da multiplicação, né, vai ficar um tanto quanto confuso, tá certo? Nesse próximo, nós temos 3xy ao quadrado. 3 é o coeficiente e xy ao quadrado, ó, inclusive a potência, é sua parte literal. Próximo monômio que eu tenho, WZ. Então só tem letra, não vai ter coeficiente numérico? Vai, ele está presente aí, porém não precisa representar na escrita, que é o 1, tá? Então, 1 é o coeficiente numérico e WZ é sua parte literal. A partir daí, vamos avançar mais um pouco, né? Nesse universo de monômio. Grau de um monômio. Para um monômio com coeficientes não nulos, temos que o grau se dará através da soma entre os expoentes da parte literal. Então, nós temos aí o monômio 4ABC. Na verdade, eu estou dizendo o quê? 4 vezes A vezes B vezes C. Esse é um monômio do terceiro grau. Por que terceiro grau? Quando eu não tenho, né, um número escrito como expoente, subentende que o meu expoente aqui
vale 1. Vocês sabem disso, né? O 1, na verdade, não precisa aparecer, né, a escrita dele. Então, se eu tenho um de expoente para o meu A, eu tenho um de expoente para o meu B, um de expoente para o meu C, eu vou somar 1 mais 1, 2, mais 2, mais 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Por isso que eu falo que ele é do terceiro grau. Esse próximo exemplo, eu tenho 5 ao quadrado, b ao quadrado. Esse é um monômio do quarto grau. Como que eu posso afirmar isso? Olha, 2 com mais 2, 4. Então, eu afirmo que é do quarto grau. Esse outro exemplo, 2x é um monômio e é um monômio do primeiro grau. Por quê? Meu expoente aqui do x, né, embora não apareça a escrita, mas eu sei que como expoente, ele vale quanto? Ele vale 1, tá? A partir daí, o que nós vamos ter? A semelhança entre os monômios. Quando se fala em semelhança, eu estou falando em igualdade, né? Assim, aquilo que são iguais. 2 ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. Olha, gente, aqui elas devem ser iguais até mesmo no expoente, tá certo? Não somente na letrinha. Então, aqui eu tenho o monômio 3xy, 5xy. Vocês percebem que eu já estou escrevendo que eles são semelhantes. A parte literal, x e y, x e y. Expoente, 1 e 1, 1 e 1. Ótimo, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Esse próximo exemplo, eu tenho menos 4VWZ, 3BWZ. Eu também estou afirmando que eles são semelhantes. Já a parte literal, as letrinhas, nós já percebemos, né? Ó, VWZ, VWZ. Expoente, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, eu afirmo que eles são semelhantes, tá? Quando não são semelhantes, olha esse exemplo. Eu tenho 5CD elevado ao cubo, 4CD, 13C elevado ao cubo, D. Eles não são semelhantes. Por quê? Porque as partes literais são diferentes. Mas aí vocês podem falar para mim, professora, mas não é tudo C e D? Sim, C e D. Mas esse primeiro monômio, o meu D está com expoente cubo. Esse segundo monômio, ele está com expoente 1 e 1, né? Aqui 1 para C, cubo para D. O expoente 1 para C, 1 para D. O próximo exemplo, eu tenho 13C elevado ao cubo D. Então, eu tenho o C está elevado ao cubo e o D está elevado a 1. Eles não são semelhantes. Então, volto a afirmar para vocês. Para um monômio ser semelhante, não somente as letras têm que ser iguais, mas também os expoentes que nele acompanham. Ao cubo, ao quadrado, elevado a 1, sem problemas. Mas ele tem que ser igualzinho, né, na sua totalidade, tanto nas letrinhas quanto nos expoentes. Bom, até agora, né, vocês conheceram, né, o que representa um monômio, o que é um monômio. Agora nós vamos para as operações de monômio. Então, nós temos aqui adicionando e ou subtraindo monômios. Vamos começar pela adição e pela subtração. Na adição ou na subtração de monômios, com a mesma parte literal, efetuamos as operações com os coeficientes e mantemos a parte literal. Olha o exemplo que eu coloquei. 2mn
mais 14 mn mais 5 mn. Então, eu fiz 2 mais 14, 16, 16 mais 5, 21 mn. Copiei aqui, né, a parte literal. Próximo exemplo. 2,5, fiz até questão de colocar decimal e fração, porque nós temos que lembrar todo o universo dos números, não podemos só ter em mente, né, os números inteiros ou os números naturais. 2,5 x ao quadrado y mais 1,5 x ao quadrado y menos 0,5 x ao quadrado y. Olha o que é importante para acontecer essa adição e essa subtração. Os monômios têm que ser semelhantes. Fiz a continha de 1,5 mais 2,5 mais 1,5 menos 0,5, que deu 3,5 x ao quadrado y. Apenas repete a minha parte literal. Aí eu tenho 3 meios CD elevado ao cubo menos 1 meio CD elevado ao cubo mais 5 meios CD elevado ao cubo. Lembrando que aqui as minhas frações já estão com os denominadores iguais, certo? Vou apenas fazer as continhas que está sendo pedido com o meu numerador. Então, eu tenho que 3 menos 1, 2, 2 mais 5, 7. 7 meios CD elevado ao cubo. Também repeti a minha parte literal. Então, na adição e na subtração, né, o que eu tenho que ter em mente? Eu só posso unir e eu só posso subtrair monômios se as partes literais forem iguais, certo? Se não são iguais, se não são semelhantes do que eu já falei ali atrás, do que é um monômio semelhante, eu não posso fazer essa operação, não posso nem somar nem subtrair, tá certo? Vamos para multiplicação de monômios. Antes de prosseguirmos nesse tópico, devemos relembrar uma propriedade muito importante da potenciação. Essa propriedade para vocês, ela não está até tão longe. Por quê? Porque no primeiro bimestre nós trabalhamos com as propriedades da potenciação. Que propriedade é essa? Nesse momento, a propriedade da potenciação é multiplicação de bases iguais. Eu conservo a base e eu somo os expoentes, né? Então, eu tenho 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à sétima potência. Aqui eu vou ter 5 elevado 2 mais 7, que vai dar 5 elevado à nona potência. Então, eu conservo a base, somo os expoentes. Na multiplicação de monômios, multiplicamos entre si os coeficientes, assim como a parte literal. Então, vamos lá. Eu tenho o monômio 6x ao quadrado y vezes 2x elevado à quarta vezes 3y, né? Aqui, nesse caso, vocês percebem que não há aquela regularidade deles serem semelhantes, tá certo? Porque, na verdade, não são. Se fosse uma pergunta, esses 3 monômios, eles são semelhantes? Não. Um traz a parte literal x ao quadrado y, o outro traz a parte literal x elevado à quarta e o outro traz a parte literal y. Mas, para a multiplicação, isso não é problema, tá certo? Como que nós vamos resolver? Vamos multiplicar os coeficientes. Então, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Tá aqui meu 36. Quais foram as partes literais que acompanharam essa multiplicação? X e Y, não foi? Ó, o X e Y sempre está presente. Aí eu já posso vir aqui e colocar meu X e meu Y, tá? Foi a parte literal que acompanhou a multiplicação. Mas não para aí. O que nós vamos ter que fazer agora?
multiplicações de bases iguais. Conservo a base e somo o expoente. Então, o que eu vou fazer? Meu x, vou ver qual o expoente que vai ficar aí para o meu x na resposta. Eu tenho 2, que está elevado ao quadrado, eu tenho 4, que está elevado à quarta potência, e esse monômio não tem a variável x. Então, o que eu vou fazer? 2 mais 4, 6. Olha, estão vendo aqui, embora ficou um 6, né, um pouquinho estranho aí, né, mas é um 6. X elevado à sexta potência, né? Por quê? Porque eu somei 4 com 2. Agora, vamos para o y. Y está elevado que expoente? A nenhum. Ele está, sim, ele está elevado ao expoente 1, porque o 1 não vai aparecer à escrita. 1 mais 1, 2. Fiz a multiplicação desse monômio. Próximo exemplo. 4ABC elevado à quarta, vezes 4AB elevado ao quadrado, C. Vamos resolver a multiplicação desse monômio. 4 vezes 4, 16. Eu tenho A elevado a 1 e A elevado a 1. Então, na minha resposta, eu vou ter A elevado ao quadrado. 1 mais 1, 2. Eu tenho B elevado a 1 vezes B elevado ao quadrado. Então, vou somar os expoentes. 1 mais 2, B elevado ao cubo. E eu tenho C elevado à quarta potência e C elevado a 1. 4 mais 1, 5. Então, eu vou ter como resultado dessa multiplicação 16A ao quadrado, B elevado ao cubo, C elevado à quinta potência. Vamos para uma próxima multiplicação, ó. Coloquei frações. 1/2 WZ vezes 2/3 de Z. Vou fazer a multiplicação. Frações, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu tenho 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Quais foram as partes literais que acompanharam essa multiplicação? WZ e o Z. Então, vai ter WZ na minha resposta. Vamos analisar agora os expoentes. Aqui eu tenho W elevado a 1. Aqui eu não tenho W. Vai permanecer W elevado a 1. Aqui eu tenho Z elevado a 1 com Z elevado a 1. 1 mais 1, 2. Z elevado ao quadrado. Aqui eu ainda simplifiquei, né? 2/6 por 2, 1/3, WZ elevado ao quadrado. Bom, aí nós temos o quê? A multiplicação de monômios. Bom, seguindo, né? Agora fica até mais fácil para vocês, que já passamos pela explicação da multiplicação. Divisão de monômios. Convém relembrarmos mais uma propriedade importante da potenciação. Que propriedade é essa? Divisão de mesma base, certo? Eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N, igual a A elevado a M menos N. Então, nós sabemos que na propriedade da potenciação de bases iguais, o que acontece? Eu conservo a minha base e subtraio os meus expoentes. Na divisão de monômios, dividimos entre si os coeficientes, bem como a parte literal. Então, nós temos 12x elevado à quarta, y, dividido por 3x ao quadrado, y. Vou dividir 12 dividido por 3, 4. Agora, eu tenho que subtrair o meu expoente. Minha parte literal foi x e y, está aqui. Então, eu tenho 4 menos 2, 2. Meu y está elevado a 1. Meu y está elevado a 1. 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0 não é 1. Aqui é uma multiplicação, esse termo pode até desaparecer. Eu vou ter como resultado final 4x ao quadrado. Nesse outro exemplo, 50
B elevado à sexta potência, C elevado a 8, D elevado à quarta potência. Dividido por 25, B elevado ao quadrado, C elevado à quarta potência, D elevado à quarta potência. Então, eu vou pegar 50 dividido por 25, que dá 2. Quais foram as minhas partes literais envolvidas nessa divisão? B, C, D. B, C, D. Estão aqui. Vamos analisar que expoente vai ficar na nossa resposta. 6 menos 2, 4. 8 menos 4, 4. 4 menos 4, 0, tá? Todo número elevado a 0 é 1. Posso também descartar essa parte. Resultado final, 2b elevado à quarta, c elevado à quarta. Último exemplo aqui da divisão. 4mn elevado à décima potência dividido por mn elevado ao quadrado. Aqui não tem número escrito, mas eu sei que vale 1. Então, 4 dividido por 1, 4. M elevado a 1. 1 menos 1, porque nós estamos na divisão, 0. 10 menos 2, 8. Qualquer número que fosse para m elevado a 0 vai dar 1. Então, como resultado, eu tenho 4n elevado ao quadrado. Agora, nós temos potenciação de monômios. Antes de darmos continuidade ao tema, vamos recordar as seguintes propriedades da potenciação. Quando eu tenho um termo elevado a um expoente e esse ainda elevado ao outro, o que eu faço? Mantenho esse termo, essa base, e multiplico os expoentes. Eu tenho a multiplicação de dois termos elevado a um expoente. O que eu vou fazer? Esse primeiro termo vou elevar ao expoente, vou resolver, vezes esse segundo termo vou elevar ao expoente e resolver também. Então, aqui nós temos o monômio 4x elevado ao cubo e esses ainda elevado ao quadrado. Veja, o 4 também está elevado ao quadrado, tá? Então, 4 ao quadrado, 16. X, 3 vezes 2, 6. Menos 3, WZ elevado ao cubo. E tudo isso elevado ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo, menos 27. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Mais 9 positivo vezes menos 3, menos 27. No meu expoente do W é 1. 1 vezes 3, 3, tá aqui. O expoente do meu Z é 3, 3 vezes 3, 9. E o último, menos 11, A elevado à quarta elevado ao quadrado. Bom, um número, uma base negativa elevada a um expoente par, a resposta fica positiva. 11 vezes 11, 121. A, 4 vezes 2, 8. Assim, eu terminei, né, a potenciação de monômios.